O objetivo dessa aula é a gente entender como fazer operações com radicais. Título da aula aí, operações com radicais, adição e subtração, é o que a gente vai ver neste vídeo. Olha só, é de suma importância que vocês prestem bastante atenção nisso daqui, porque como eu disse, como eu venho dizendo desde o primeiro vídeo dessa playlist, essa playlist é de matemática básica, com alguns assuntos, com assuntos em que o pessoal tem muita dificuldade, que é fazer lá as propriedades de potência e ainda operar com radicais. Então, por favor, prestem bastante atenção nisso aqui, tá? Isso aqui é coisa que você vê lá no fundamental, O pessoal aí que está no ensino médio acaba esquecendo dessas coisas, então preste atenção. Olha lá. Quando temos radicais semelhantes em uma adição algébrica, podemos reduzi-los a um único radical, somando-se os fatores externos desses radicais. Bom, vamos lá já o exemplo aqui para a gente entender. Olha só, eu tenho aqui raiz quadrada de 3, porque toda vez que não aparece o valor do índice aqui, fica subentendido que é uma raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 3 mais 4 vezes a raiz quadrada de 3 menos 2 vezes raiz quadrada de 3. O que eu faço? A primeira coisa, eu olho se os radicais são semelhantes. Eu só posso fazer isso se os meus radicais forem semelhantes. Se for diferente, não posso fazer isso, tá? Mas aqui a gente vê que os radicais são semelhantes. Então você soma os números que está fora, ó. Aqui não tem nada, vale 1. É 1 vezes raiz de 3 que dá a própria raiz de 3. Então, aqui na frente tem o 1. Então, é esse 1 aqui. Mais o 4 e menos o 2. Multiplicado pela raiz de 3, que é o termo comum em todos estes fatores ali, certo? Aí na hora que eu somo aqui, ó, 1 mais 4 dá 5. 5 menos 2, 3. Então vai ser 3 raiz de 3, certo? Olha outro exemplo aqui, ó. Eu tenho 2 raiz quinta de 3 mais 3 raiz quinta de 3 menos 2 raiz quinta de 3. Então, o que eu faço aqui, ó? Soma os termos que está fora, 2 mais 3 menos 2, ó, é o que eu coloquei aqui, e repete a raiz comum, raiz quinta de 3. Na hora que faz aqui, ó, 2 mais 3 dá 5, 5 menos 2, 3. Então, 3 raiz quinta de 3. Você pode também, podemos dizer que estamos colocando em evidência os radicais que aparecem em todos os termos, A gente pode dizer que está colocando em evidência. Porque, ó, ali eu tenho raiz de 3, aqui eu também tenho e aqui eu também tenho. Pelo fato da gente ter fatores, que são produtos, dentro de uma soma, a gente pode colocar isso em evidência. Aí você coloca a raiz de 3 em evidência, ela fica multiplicando os números que está lá. E aí você faz a operação só com os números, No caso ali, o 1, o 4 e o menos 2. Aqui embaixo, o 2, o 3 e o menos 2, tá? Então, esse conceito aqui é importante vocês saberem. Fixa a raiz, ó, você olha se as raízes são semelhantes. Aqui é raiz quinta de 3, aqui também. Então, é uma raiz semelhante. Você fixa ela e soma os valores externos a ela, certo? Fez a soma, coloca aqui e aí não esquece de acrescentar aí a raiz, ok? É fácil, Esses exemplos aqui são exemplos um pouco mais fáceis. Nos exercícios a gente vai ver algumas coisas um pouco mais elaboradas, Que a gente vai ter, que não vai ser só tão simples assim, Mas para entender a ideia inicial, é assim que a gente faz, ok? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Olha só esse outro exemplo. Eu tenho ali 4 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 5 menos 6 raiz de 5. De novo, presta atenção nos radicais semelhantes.
a gente vê que temos radicais semelhantes aqui e temos radicais semelhantes aqui também. Então, ó, pega os valores externos desses dois radicais semelhantes aqui, ó, que é o 4 e o menos 2. Então vai ficar 4 menos 2. E aí eu boto a raiz comum a eles, multiplicando aqui na frente. Depois eu tenho o 3 e o menos 6. Então vai ser mais 3 menos 6. E o termo que é a raiz, né, o radical comum, que é a raiz de 5. Certo? E aí eu faço a conta, né? Ó, 4 menos 2 aqui, eu vou ter 2. E aí copia aqui o raiz de 2. E na hora que eu faço 3 menos 6, eu vou ter menos 3, que multiplica o raiz de 5. Certo? Sempre neste esquema. Olha lá, o próximo aqui, ó. Eu tenho 3 raiz de 2 mais 7 menos 5 raiz de 2 menos 4. Você tem que prestar atenção nos radicais comuns. Ó, os radicais comuns estão acompanhando o 3 e o menos 5, não é? Ó, eu tenho aqui a raiz de 2, aqui também tem raiz de 2. Então vai ser 3 menos 5 e a raiz de 2 aqui na frente, né? Ó, que são as raízes comuns. E aí esses números aqui não estão acompanhados de raiz, então você coloca eles do lado de fora. O 7 está positivo, então fica mais 7 menos 4, né? Ó, o 4 aqui está negativo. Aí na hora que você faz, 3 menos 5 dá menos 2, então é menos 2 raiz de 2, né? Ó, a raiz de 2 acompanha. E 7 menos 4 dá 3, então menos 2 raiz de 2 mais 3. E aí você para aqui, tá? Ó. Aqui você para, não tem mais o que a gente arrumar ou tentar simplificar, tá? A gente já para aí. Sempre vai ser nesse esquema. Olha só esse daqui. A gente tem aqui 8 raiz cúbica de 2 mais 4 raiz quadrada de 2 menos 2 raiz cúbica de 2 menos 4 mais a raiz de 2. Então a gente tem que colocar aí os termos, né, semelhantes, todos agrupados. Então, ó, essa raiz cúbica de 2 é semelhante a essa. Aí eu olho quem é os termos que está na frente delas. É o 8 menos 2. Então vai ser 8 menos 2 vezes o termo comum, que é a raiz cúbica de 2. Depois eu tenho aqui a raiz quadrada, ó, a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 2 também. Quem são os termos comuns delas? O 4 e o 1, né? Ó, não tem nada, vale 1. 4 mais 1 vezes a raiz de 2, né? Que é o termo comum. Não sei nem porque eu coloquei raiz de x aqui, sendo que nem a gente tá... Não estamos nas raízes literais ainda. É raiz de 2. 4 mais 1 vezes a raiz de 2, que é a raiz comum. E aqui só sobrou esse menos 4, né? Então a gente copia ele, certo? Aí a gente faz a conta. 8 menos 2 dá 6 e eu copio a raiz cúbica de 2. 4 mais 1 dá 5, né? É 4 mais 1. Oxe, por que eu coloquei como se fosse negativo ali? Eu coloquei como se fosse 4 menos 1. É 4 mais 1 que dá 5 raiz de 2. E o menos 4 ali a gente copia, né? Porque o menos 4 não tem ninguém para me somar ele, não tem nenhum outro termo que não acompanha a raiz. Então eu coloco ele. E aí eu paro aí, certo? Eu paro aí porque não tem mais nenhuma simplificação que eu possa fazer, tá? A gente para até não dá mais para simplificar nada. Aqui temos a raiz quinta de 4 menos 3, a raiz quinta de 4 mais 5 menos 3. Então, você olha aqui. O 1 está aqui acompanhando, né, ó, a raiz quinta de 4, então vai ser 1 menos 3 multiplicado pela raiz quinta de quarta, que é o termo comum nesses dois aqui, certo? Então, 1 menos 3 vezes a raiz quinta de quarta. E aqui, 5 menos 3, bota ele aqui também, copiei ele. Fazendo a conta aqui, 1 menos 3 vai dar menos 2 vezes a raiz quinta de 4, e 5 menos 3 vai dar 2, certo? E aí também você para aí, ok?
Vamos ver às vezes, né, que vai dar para poder dar uma simplificada a mais, né? Mas em geral a gente para por aí, ok?